assunto é com Murilo Rocha. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Hoje de manhã a gente até repercutiu aí nas nossas manchetes, né? Abriu nossas manchetes, essa pesquisa aí da Genial Quest sobre o cenário em Minas Gerais. Essa pesquisa traz vários dados interessantes. Eu estava dando uma lida nela pela manhã. E a primeira coisa que me chamou a atenção, apesar dessa diferença aí de 5 pontos percentuais aí para o candidato Lula em relação ao candidato Bolsonaro, 45-40, me chamou a atenção o número de indecisos, né? Há 8% de indecisos nessa pesquisa. Isso me chamou a atenção, faltando apenas 3 dias para a eleição. É um dado que eu considerei estranho, assim, né? Ter 8% de indecisos a 3 dias da eleição, 7% dizem que vão votar branco ou nulo e 8% de indecisos. Quero crer, né? Quero imaginar, não sei, depois a gente até conversar com o Felipe, que é o Felipe Nunes, o diretor da Quest, sobre essa questão, se são os tais votos envergonhados, né? São os votos das pessoas que não querem se manifestar. E nesse momento eu acho extremamente justificável quem não quer manifestar seu voto, né? Porque há tanta pressão, nós estamos, né? Todo dia a gente noticia aqui, tanto assédio aí por parte de patrões, de igrejas, né? De políticos, há tanta gente fazendo pressão sobre o voto do eleitor com ameaças, né? Ameaças de cunho religioso, ameaças de perda de emprego e outros tipos de ameaças, corte de salários. Então, acho que tem muita gente aí, entre esses 8% desses indecisos, tem muita gente, na verdade, que não quer revelar seu voto, vai deixar ali para votar e vai ficar calado, né? Até então. Mas me chamou a atenção, 8% de indecisos faltando 3 dias para a eleição é um número que eu considero muito alto. Mas, analisando a performance dos dois candidatos, né, 45-40, e nos votos vale 53-47, chama a atenção que praticamente se manteve inalterado o quadro do primeiro para o segundo turno, né? Levando em consideração essa pesquisa aqui da Quest, divulgada hoje pela manhã. No primeiro turno foi 48-43 para o Lula e agora 45-40, ou seja, mesmos 5 pontos de diferença, né? Mesmo 5 pontos percentuais, temos que ver como que esses 8% de indecisos vão se dividir na soma geral, mas mais ou menos o mesmo quadro. O que isso indica? E até uma pergunta lá no questionário da pesquisa sobre a influência do governador Romeu Zema, que faz campanha, né, de forma explícita, aberta e intensa para o candidato Jair Bolsonaro, demonstra que não houve, né, influência do governador aí na transferência de votos para Jair Bolsonaro. Pelo menos é o que indica a pesquisa, assim, a manutenção, né, dos 5 pontos percentuais mostra que o Zema não conseguiu cumprir o que ele se propôs, que foi reduzir essa diferença. Agora, há informações também do governo Zema, que no trekking lá realizados por ele internamente, pela campanha de Bolsonaro, coordenada aqui pelo Zema, há informações que na campanha, lá no trekking deles, do Zema, da turma do Zema e do Bolsonaro aqui em Minas, essa diferença é menor. Seria uma diferença de 3 pontos percentuais, mas ainda assim favoráveis a Lula. Então, na campanha de Zema, essa diferença seria de 3 pontos percentuais no levantamento, nas pesquisas feitas pela campanha de Zema, enquanto aqui nessa Quest é de 5 pontos percentuais. Ou seja, o eleitor, aquela tendência que a gente já falou aqui muitas vezes, né? É um voto muito personalizado e não leva em conta essa questão da determinação de um político, da influência de um político, nem de um partido, né? Prova disso também que o Zema não conseguiu eleger o senador Marcelo Aro, que ele fez intensa campanha também no primeiro turno, né? Inclusive no último debate, ele pediu voto para o senador, na última fala dele, né? No agradecimento final ali, consideração final, ele pediu voto para o candidato dele ao Senado, Marcelo Aro, e o candidato ficou em terceiro lugar. E agora, na corrida presidencial, onde ele pede voto para o candidato Jair Bolsonaro, parece não estar influenciando os mineiros, né? E é interessante, mantendo também a tendência do segundo turno, na capital, Bolsonaro vencendo as eleições por esse levantamento da Quest, na região metropolitana um empate entre os dois candidatos e no interior o Lula ganhando de Bolsonaro aqui em Minas Gerais. Então, capital do Bolsonaro, região metropolitana empatada e no interior o Lula está ganhando do Bolsonaro, segundo
aí esse levantamento da Quest, lembrando que no primeiro turno a diferença foi quase de 600 mil votos, né? Vamos ver se essa diferença se mantém, a depender, né? Caso a pesquisa esteja certa, a depender também do número de pessoas que forem comparecer às urnas, né? Isso é determinante aí. Tá todo mundo falando dessa questão da abstinência, que isso vai influenciar muito aí, né, nesse resultado eleitoral. Então vai depender muito do número de pessoas aí que forem votar para ver se essa diferença se mantém ou se diminui, né? Se a pesquisa do governador estiver certa, 3 pontos percentuais de frente, essa diferença vai reduzir. Ainda temos até domingo, né? E como eu disse, esse número grande aqui de indecisos revelado na Quest, né? 8% de indecisos, faltando 3 dias para a eleição, é um número considerável, né? Que pode até mostrar uma inversão de cenário, né? Caso haja uma migração total, é um cenário hipotético, não é muito difícil de ocorrer, mas se a migração total desse indeciso for para Bolsonaro, por exemplo, ele passaria à frente aqui em Minas Gerais, né? Mas essas são algumas das análises aí, das muitas análises aqui em Minas Gerais. Realmente é impressionante, as tendências seguem as tendências nacionais, né? Lula liderando entre os mais pobres, Bolsonaro liderando entre os mais ricos, Lula liderando entre as mulheres e liderando entre os homens aqui em Minas Gerais, mas com uma diferença menor, né? Entre as mulheres com uma diferença maior, né? Entre as pessoas mais escolarizadas, né? Com o ensino superior, Bolsonaro ganhando, Lula ganhando com as pessoas até o ensino fundamental. A gente vai olhando os recortes, né, das pesquisas aqui em Minas e realmente é o retrato aí do cenário nacional. Por isso, né, tanto investimento, por isso tantas visitas, né, não só dos candidatos, dos presidenciáveis, né, como de seus apoiadores, né? A gente já viu aqui o Bolsonaro mandando o empresário Luciano Hang vir aqui, a própria mulher dele, Michele Bolsonaro, cumprindo agendas aqui em Minas Gerais, o vice, o general Braga Neto. Por outro lado, o Lula já teve aqui Geraldo Alckmin, Simone Tebet está hoje em Minas Gerais, então assim, Guilherme Boulos acho que vai cumprir a agenda aqui, a indígena Sônia Guajajara também cumpre a agenda em Minas Gerais esses dias, ou seja, são os candidatos na busca aí por esse estado, considerado estado-chave, Minas Gerais, né, considerado um estado-chave, na busca por esses votos para ver o caminho dessa eleição, mas parece que o cenário está estável, pelo retrato dessa pesquisa. E só dou esse asterisco, né? Esse número de indecisos eu achei muito alto. Até mandei uma mensagem para o Felipe aqui, esse coordenador, né, o diretor da Quest, ele não me respondeu ainda, questionando aí se é normal ou se realmente são considerados esses votos envergonhados, né? Esses 8%. Então, sobre a eleição em Minas é isso. Eu só queria fazer um último comentário sobre a eleição em geral. Ano de 2022, né? Brasil que já passou por tanta coisa e estamos, né, sentindo aí no ar de novo, né, um cheiro de golpe, né? Que tristeza, compartilho aqui com o ouvinte, que eu tenho sentido nesses últimos dias. A eleição vem chegando e a cada dia um factoide, uma tentativa de melar as eleições. É lamentável, né? A gente sentindo aí um cheiro de golpe no ar, né? As pessoas falam terceiro turno, né? Vai ter um terceiro turno. Não, é uma tentativa de golpe, né? Que está em curso no Brasil, né? Como vai ocorrer, se vai ocorrer, aí são outros 500. Mas que há uma tentativa, há uma preparação para algum golpe, para melar, tumultuar as eleições, isso, né? Acho que todos nós estamos assistindo, gostemos de candidato A ou B, né? Está claro aí uma tentativa de golpe. Primeiro era a questão, né, das urnas eletrônicas que não funcionavam, que não eram confiáveis, já esqueceram esse argumento, ele já foi abandonado. Aí depois veio esse auto-ataque esse ataque do Roberto Jefferson, quer dizer que tinha uma intenção, mas parece que o tiro saiu pela culatra. Agora esse papo das rádios veiculando mais anúncios para um candidato, menos para outro, sem provas, né? Rádios que nem existem mais sendo listadas lá na auditoria e rádios que garantem que que veicularam o material e outras falaram que não veicularam porque não receberam o material. O material que tem que ser enviado pela campanha, né? Não é o TSE que distribui nem fiscaliza esse material, tem que ser as campanhas que distribuem este material, né? Então, assim, não dá pra gente deixar passar isso em branco, porque ontem foi chamada uma coletiva pelo presidente da República para falar sobre isso e a gente tem que contextualizar isso, né? A gente não pode apenas engolir isso como se fosse coisa normal. Não é. Há um contexto golpista nesse momento na eleição brasileira, muito similar, né? Muito similar para quem acompanhou aqui há pouquíssimo tempo as eleições nos Estados Unidos, né? O que o candidato Donald Trump fez nos Estados Unidos
é justamente isso, né? Sempre a gente copia com atraso de forma piorada, né? O nosso modelo tupiniquim aqui do golpismo, mas é muito parecido com o que ocorreu nos Estados Unidos na eleição de Biden contra Trump. Então, assim, né, a história a gente, assim, ela devia nos ensinar, né? Mas aqui parece que a gente não aprende e a gente repete ainda de maneira piorada. É isso, Lucas, Luciana. São 9